Bem-vindos a mais um podcast Alexa em Peace, nosso podcast número 6. A minha convidada de hoje, em homenagem ao Outubro Rosa, é a Janaína Miwa, hipnoterapeuta, especialista em tratar o emocional de mulheres com câncer. Bem-vinda, Jana. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Lê. Obrigada a todos. Conte um pouquinho da sua história pra gente, como você chegou até aqui na hipnoterapia. Olha, foi uma trajetória bem bacana. Eu gostaria muito, assim, de poder compartilhar com vocês essa minha história, porque eu tenho certeza que vai incentivar muitas mulheres, muitas pessoas nessa fase que é tão delicada, né? Que cada uma vive no tratamento do câncer. Foi 2016, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu confesso para você que até eu saber do diagnóstico, eu senti uma certa ansiedade. Depois que eu soube do diagnóstico, eu falei, eu vou enfrentar. Vou enfrentar. Foi esse o meu sentimento, de verdade. Primeira coisa que você pensou. Primeira coisa que eu pensei. Porque eu sempre, isso eu tenho como crença, que as pessoas têm um potencial incrível na vida delas. Que a gente tem uma força extraordinária. O nosso corpo é maravilhoso. A nossa vida é linda. Então, eu sempre disse para mim, né? O meu desejo de vencer é muito mais forte que a doença. Então, quando eu soube do diagnóstico, eu falei, eu vou enfrentar de qualquer jeito. Não tem essa. Eu nunca me sentia vítima da doença em si, de forma nenhuma. Eu via muitas outras mulheres que estavam passando nessa questão do câncer e elas diziam, nossa, por que eu? Por que eu? Aí eu ficava pensando assim, o que eu ou qualquer outra pessoa somos melhores uma da outra? Por que as pessoas dizem isso, né? Ai, porque eu? Puxa, tanto eu como você, Ale, como uma outra mulher, todas nós somos iguais, temos o mesmo valor. A gente tem a mesma potência de vida, temos o mesmo poder maravilhoso. Então, não tem essa distinção. Então, as pessoas se sentem extremamente vítimas, né? Do que está acontecendo na vida delas. Então a gente nós não somos melhores do que ninguém. E por detrás de uma grande dificuldade, tem um grande propósito, tem um grande significado. Sim. Então, quando eu tive o câncer, eu falei, com certeza, esse fato, essa doença veio para que eu possa incentivar o máximo possível de mulheres, o máximo possível de pessoas que estejam passando nessa mesma situação. Sim. Sabe? Então, para mim foi muito forte. Eu criei um significado para aquela doença. Sabe? Eu não me deixei levar por ela. Muito pelo contrário. Ela virou uma força e não uma fraqueza. Exatamente. Né? Então, o que a gente normalmente vê é que quando as mulheres descobrem, né, que o médico passa o diagnóstico, a maioria delas fala assim, nossa, o chão abriu. Eu perdi o chão. Nossa, e agora? O que vai acontecer comigo? E a minha família? E o meu trabalho? E os meus filhos? E completamente diferente do que todas as pessoas, eu pensei, nossa, eu vou ficar muito mais forte ainda. Essa doença vai me fortalecer ainda mais. Porque por detrás tem um propósito. E quando a gente encontra propósito em tudo, faz toda a diferença. Você cria objetivo. Você cria uma força incrível, né? Se manifesta dentro de você. E foi aí que você quis trabalhar, né, dentro desse... O que você fazia antes disso? Como é que foi essa transformação? Por incrível que pareça, sabe, Lê? Não tem absolutamente nada a ver. Antes,
Eu era corretora de seguros, trabalhei praticamente 30 anos nessa área. Quando eu descobri a hipnoterapia, foi um casamento à primeira vista, porque vai exatamente de encontro com o meu propósito. Meu propósito enquanto existência, né? Uhum. Meu propósito, puxa, eu tenho que justificar a minha existência com algo grandioso. E a hipnoterapia, ela traz essa proposta, essa mudança, essa transformação linda na vida das pessoas. Sim. Empodera as pessoas. Então, elas conseguem exatamente criar esse controle emocional, esse controle da sua mente, mais do que qualquer outra coisa. Então, ela se descobre, né? E percebe a força e energia que ela tem dentro dela. Dá mais ferramenta para lidar com tudo aquilo. Né? Exatamente. Porque quando as mulheres se deparam com essa situação, principalmente o pós-cirurgia, né, depois que as mulheres, né, passam pela cirurgia, tiram o câncer e começa o tratamento, eu acho que é a fase mais difícil, principalmente para as mulheres, né? Uhum. Porque vai mexer com absolutamente todo o emocional, toda a parte psicológica da mulher, ela vai ser, ela é muito mexida, Uhum. né? Sim. E uma coisa que eu, naquele momento, né, quando eu comecei a fazer o tratamento, meu tratamento foi bem pesado, Lê. Foi 16 sessões de quimioterapia. Nossa, é bastante. Dentre elas, 4 das vermelhas, 12 das brancas. Depois, 30 sessões de radioterapia e mais 5 anos de medicação oral. Então, nossa, é um tratamento longo, né? longo, o tratamento é longo, né? Das pessoas que passam pelo câncer, não é um tratamento rápido, né? E eu, mais uma vez, eu coloquei essa força e essa energia focada, direcionada nessa decisão. E eu falei para mim mesma, eu não vou ter efeito colateral nenhum da quimioterapia, da radioterapia, de nada. E nessa época você ainda não tinha o conhecimento Não que você tinha o tem conhecimento hoje, da que eu hipnoterapia. Exatamente. Né? Da E mente, aí, né? As ferramentas da as mente. ferramentas mesmo. da mente. Então, naquele momento, eu decidi. Então, trazendo isso para a hipnoterapia, então eu lancei uma sugestão para o meu subconsciente e foi tão forte essa sugestão de eu não vou passar por efeito colateral nenhum. E essa sugestão, ela foi diretamente, né, para o meu subconsciente, e o meu subconsciente passou uma mensagem para todo o meu corpo. Olha, órgãos do corpo da Janaína funcionem perfeitamente, porque ela não quer passar por nada, ela vai ter vida normal. Ela escolheu não passar por Eu nada. escolhi, exatamente, eu decidi. Então eu controlei completamente a minha mente e a minha mente conduziu completamente, né, esse tratamento. Só que legal. conduziu porque eu decidi. Eu decidi. E você não teve Nada. Nada, Lê. Eu não tive nada. Se eu disser para vocês que eu tive uma dor, que eu tive um enjoo, que eu tive uma náusea, que eu tive... Seja o que for de efeito colateral, meu único efeito colateral foi cair o cabelo. Só. Ah, mas isso daí E ele tá aqui, né, Léo? Tá aí, lindo, maravilhoso, Aqui, cheio, Exatamente. Esse foi o único efeito colateral que eu tive. Então, olha só o poder da nossa mente. O poder que a hipnoterapia traz para todas as pessoas. De você conduzir a sua mente para o sucesso. Exatamente. E o que você atribui, Jana, assim, que você falou, né? Você já tinha essa crença Sim. de eu vou vencer,
né? Você não, o seu chão não se abriu na hora De que forma você recebeu o nenhuma, diagnóstico, de né? forma nenhuma. E o que você atribui essa crença? O que você teve de legal, né, na sua infância, na sua adolescência? Porque isso vem da sua programação de infância e adolescência, né? Sim. Que te ajudou a construir, Exato. né, essa crença poderosa que no final Exato. foi pra você Sim. a sua criptonita pro tratamento, né? Exato. Eu tive uma formação desde criança de, assim, uma formação budista, né? Tá. E o budismo coloca muito essa questão da dignidade da vida, do poder do ser humano, da força incrível que existe dentro de você. Né? Então, existe universo dentro da nossa vida. Nós somos esse próprio universo. Então, é como se o universo fosse o macro e você, cada um de nós, somos esse micro que faz parte desse grande universo. Então, eu sempre acreditei na força da minha vida. E a proposta da hipnoterapia é exatamente essa: manifestar o máximo potencial da vida de cada pessoa. Porque se as mulheres soubessem identificar realmente e reconhecer essa força que elas têm, né, não só as mulheres, mas todas as pessoas em si, jamais a doença ou qualquer outro obstáculo seria assim tão arrebatador, tão forte no sentido de influenciar negativamente a vida das pessoas a ponto delas quererem, né, infelizmente, Sim. tirarem a própria vida, se abater, cair na depressão, enfim, cair na ansiedade. E tudo isso que a gente trata, né, com muita força também na hipnoterapia. Por isso que eu disse para você, foi um casamento mesmo, à primeira vista. Foi realmente maravilhoso hoje poder trabalhar e empoderar as pessoas, trazendo o melhor delas através da hipnoterapia, fazendo com que elas acreditem que elas têm o controle da mente e da vida delas. Sim. Total, muito legal. E a hora que você falou, né, da questão do budismo, né, e da dignidade da vida, né? Exatamente. Você pode viver, você é pertencente a esse universo, você faz parte dele, Exatamente. você é uma peça dele, você, né, não é... Tem muita crença de só mais um, é bobeira. Não, você sempre se sentiu forte e Exato. importante para o mundo mesmo, para o universo, para a vida. E isso daí é uma baita de uma Exato. potência. Exatamente. E a hipnoterapia, ela cria... Eu já tenho um juramento enquanto jovem, né? Um grande juramento. E a hipnoterapia trouxe um grande legado. Então, junta-se, né? Junta-se essas potências, né? Essas declarações poderosas que a gente também aprende na hipnoterapia. E a gente se imagina, a gente já se coloca numa posição de transformação. Uhum. Esse é o grande poder que a hipnoterapia traz para cada pessoa. Sim. Né? Então, isso realmente é maravilhoso, é extraordinário. Então, quando as mulheres recebem esse diagnóstico, elas já pensam, agora acabou, agora não tem mais jeito. E, na verdade, é esse momento crucial que a gente chama, esse momento difícil, que ela vai revelar a força que ela tem dentro dela. E esse tratamento da hipnoterapia vai conseguir equilibrar todo esse grande potencial inerente dentro dela. Equilibrar de uma forma maravilhosa, evidenciar com muita potência, com muita força. Uhum. Né? Ela perceber que a força está dentro dela. Sim. Não é porque o médico falou que é um tratamento difícil, né? Que ela vai se debilitar, que ela vai ter um monte de efeito colateral, que ela vai se sentir muito mal. Olha só, Lê, quando o médico falou para mim tudo que eu ia sentir, eu olhei para ele e disse assim, esperei ele falar tudo que eu ia passar com o efeito da quimioterapia. Falei, então, doutor, eu olhei para ele e disse assim, eu vou ser a sua melhor paciente. Eu vou ser a sua melhor paciente.
Que legal. Aí quando eu cheguei em casa, né, que eu me centrei e falei pra mim mesma, decidi pra mim mesma, eu disse, eu não vou ter efeito colateral nenhum desse tratamento. Eu vou ter vida normal, eu vou cuidar do meu filho, vou trabalhar, vou estudar, vou passear, vou ter vida normal. Então é essa postura também que a hipnoterapia vai contribuir para que as mulheres se empoderem a ponto de qualquer medicação ou qualquer droga, né, qualquer tratamento que elas realizem, não seja mais forte do que elas. Que elas têm esse poder, que elas têm essa força de realmente conduzir tudo da melhor forma possível, como elas determinarem. Não como o médico falou, né? Não como as pessoas olham para ela e falam, nossa, coitadinha, ela tá com câncer. Tem pessoas, Ale, que até hoje nem pronunciam essa palavra, câncer. De tanto que as pessoas têm medo. Sim. Medo da doença. Né? Então, justamente a minha luta é de ir na contramão de tudo que a gente ouve falar. Sim. Na contramão dessa realidade. Que através da hipnoterapia a gente pode mudar. Que é um tratamento maravilhoso, restaurador, rejuvenescedor. Os efeitos no corpo e na mente. Sim. Entende? E é fortalecer mesmo, né, a sua mente para que você passe por uma situação dessa de uma forma positiva, Leve, né? Leve. É exatamente isso que eu falo, né? A gente poder conduzir um tratamento de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma feliz. É porque né? a posição que você se coloca, né? Você vai passar por um tratamento desse, jururu, oh meu Deus, a família, todo mundo, porque assim... Engole. Exatamente. Exato. E se você se põe nesse lugar de vítima, aí o ganho secundário entra Totalmente, a galope, né? Assim, totalmente. Tipo, então agora eu vou ter cuidados especiais. E aí você acaba, sua mente acaba reforçando para aquela doença, tipo, fica aí porque tá gostoso. Exato. Você tá recebendo uma atenção e tudo mais. Né? Só que aí a doença te engole, né? Exatamente, Totalmente. Exatamente. Por isso que esse lugar de vítima não é bom. De forma Nem nenhuma. você se aceitar nesse lugar de vítima, nem a sua família te colocar nesse lugar de vítima, né? Para você ter uma ideia, as pessoas ao meu redor, meu marido, meu filho, meus amigos, todo mundo, já esqueceram que eu tava com câncer. Porque já era tão natural eu fazer tudo, sabe? E era tão... Realmente a palavra foi, eu posso te colocar, natural. Eu não levei, porque uma das minhas decisões era exatamente essa. De vez de levar preocupação, é aí que a gente tira a questão do ganho secundário. Então, de vez de levar preocupação, sabe, tristeza, melancolia, esses sentimentos negativos, eu quero levar alegria. Eu quero levar satisfação, eu quero levar tranquilidade, leveza para minha família. Eu disse isso. Então, eu sou protagonista da minha história. Eu não sou a vítima. Né? Então, esse empoderamento da mulher e das pessoas perante uma doença é muito importante. Vai realmente na contramão do que a gente fica ouvindo falar o tempo todo. Ah, coitadinha. Coitadinha nada. Né? Eu sou a pessoa que estou construindo minha história. Né? E vou poder contribuir com as pessoas, vou poder contribuir com as mulheres. Né? De não se colocar abaixo da doença. E sim se colocar acima da doença. É como se você estivesse num prédio enorme, super alto, né? Lá no heliporto, lá em cima. E você olhar para baixo, as pessoas andando ali, você vê tudo pequenininha, né? Uns pontinhos andando, os carrinhos ali bem pequenininho. Então, é assim que a gente tem que olhar a doença. E a gente nessa magnitude. Que legal. Nessa energia. Porque aí, a doença não toma conta. Você inibe
a sua doença no seu organismo. Aliás, eu até esquecia que eu estava fazendo o tratamento. Eu literalmente ignorei o câncer. Você não deu poder a ele, né? De forma nenhuma. E eu sempre dizia para mim mesma, meu desejo de vencer é muito mais forte do que a doença. Que legal. Se sobrepôs. A sugestão entrou e você tá aí, né? Exatamente. Linda, maravilhosa, podendo contar, né? Você chegou a fazer cirurgia? Como é que foi? Eu fiz a cirurgia, fiz a quadrantectomia. Não precisei tirar, né, as mamas. Fiz uma... Retirei só... Eu esqueci agora... uma glândulazinha axilar, mas não precisei fazer o sentinela, né? O sentinela, eu retirei o sentinela, não precisei fazer esvaziamento axilar. E era um tumor grande, era um tumor de 3 centímetros já. 3 centímetros, não era um tumor pequeno, né? Então eu fiz todo o protocolo, fiz todo o tratamento. Que legal. Realmente um carcinoma bem... Nos exames parecia que ele era mais leve. Quando o médico abriu, né, para poder retirá-lo, ele era um pouco mais agressivo. Tá. Né? Aí tirou e eu entrei no tratamento, né? No tratamento da quimio, rádio e depois a medicação oral. E é tão louco, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também, é que eu ia tomar, né, a quimioterapia, que eu fiz 16. É muito louco isso. Quando eu me lembro, eu dou risada, porque é uma coisa que é meio inusitado, né? Eu conversava com a quimioterapia, você acredita? Sério? Conta mais, como é que era? Depois que a enfermeira injetava, né, o líquido da quimio, que ela saía, eu olhava para o meu braço e batia um papo federal com a minha químio. Eu falava, olha, amiga, você faz a sua parte, que eu faço a minha, tá? Você detona, você bombardeia tudo que tiver pela frente. Não tem problema. Tem problema que você mata as células boas, não tem problema. Deixa que essa parte é comigo. Porque a minha forma de encarar a químio era diferente. A químio, para mim, era minha aliada. Ela não veio para me destruir. Porque ali tudo no nosso corpo é vivo. Absolutamente tudo é vivo. Então, você fala com o seu corpo. Você fala com você mesma. Você fala com cada parte do seu corpo. Né? Então, eu sabe, bati um papo federal mesmo com a químio. E ela não me prejudicou em nenhum momento. Olha como realmente é uma coisa... É inusitado, porque todo mundo teme a químio. Nossa! Tem pessoas que não conseguem comer por conta dos efeitos colaterais, precisa internar por tomar soro na veia, porque não consegue conduzir o tratamento, até tem que interromper. As plaquetas caem muito. As minhas plaquetas nunca caíram. Minhas plaquetas sempre estiveram em alta. Nunca. Por quê? A resistência do meu corpo, a minha positividade, o meu sentimento. Então, para mim, o câncer era uma coisa que não fazia parte. Entende? Não fazia parte. Então, o mais importante era o meu corpo. O meu corpo era o mais importante. Então, nós nascemos para ser saudável. A gente aprende muito isso na hipnoterapia. Nós nascemos para ser saudável. Mente sã, corpo sã. Então, eu sempre controlei a minha mente nesse sentido, né? Então, hoje eu posso ajudar as mulheres e as pessoas, através da hipnoterapia, a conseguir controlar e reduzir muito, ou até não ter, como eu, os efeitos colaterais de um tratamento quimioterápico.
Porque é isso, né? O como passar. A gente vai passar pelas dificuldades da vida, né? Não tem jeito. Tem momentos, né, que as coisas acontecem, Exato. doenças aparecem, mas como que você vai lidar com isso, né? Exato. Como é que você vai conduzir isso? E tem várias formas, né? De uma forma positiva. Você vai se colocar no lugar de vítima, você vai ser protagonista da sua vida, você vai entender qual que é a melhor forma de passar por aquilo. Exato. E é muito legal porque você veio muito da sua construção de infância, né? Que volta, porque é muito importante, né? Até para as mães tratarem os filhos e pra gente olhar, assim, também pra isso. Porque, assim, a sua base de infância, a sua crença de infância foi o que te ajudou. Mesmo sem você ter, naquela época, conhecimento nenhum sobre a mente, né? Exato. Então, assim, você pegou a sua força que você teve, que já era uma programação muito boa, e juntou com a ferramenta da hipnoterapia. Nossa, potência máxima, potência né? máxima. Potência máxima. Então, hoje, Lê, você percebe, né, nas pessoas, elas não acreditam nelas mesmas, né? Elas permitem que a mente conduza elas. E através da hipnoterapia, a gente tem o poder de conduzir a nossa mente, de controlar, de trazer a mente ao nosso favor. Então, isso faz toda a diferença em qualquer área da nossa vida, principalmente na questão da saúde, né? Na nossa questão emocional, psicológica, faz toda a diferença. E para uma pessoa que está num tratamento de uma doença grave assim, porque não é só o câncer, né, que é uma doença grave, tem muitas outras tão graves quanto. Sim. Só que a pessoa se entrega. Infelizmente, elas se entregam. Se entregam. Elas nunca vão saber a energia, a força que existe dentro delas, porque elas se permitem serem levadas. Não tem força emocional mesmo para lidar com aquilo, né? Exato. E aí vem um momento desse extremamente sensível. Delicado, né? E aí a pessoa, se ela não tá com a cabeça boa, assim, desde o primeiro momento, de tipo, eu não vou ficar aqui, não, isso, né? Assim, eu vou enfrentar isso com a minha maior força. Vai sendo levada, né? Assim, eu falo que é tipo correnteza, né? Vai indo, só que é isso, é você ser maior que essa correnteza, ela ser apenas uma porcinha na sua vida e você vai crescendo cada vez mais, mas é muito interessante, assim, a força da mente, que a gente hoje, né, assim, a gente sabe da potência que tem, e o quanto isso ajuda todo mundo, né? Mas é muito interessante, assim, e você abrir também tudo isso que você passou, né, Jana, assim, me conta um pouco, assim, quando você recebeu o seu diagnóstico, né, e aí você contou que você, né, o médico falou e tal, fala um pouquinho da autoridade que os médicos têm, e o quanto isso também tem um impacto, né, que você falou às vezes, você vai ter X tempo de vida, né. Nossa, isso impacta muito. Então, infelizmente, acho que em todas as áreas, não só na oncologia, né? Mas a forma como é transmitido o diagnóstico para as pessoas é muito complicado. Né? Então, como o médico ele é autoridade, o que ele fala é lei. E foi exatamente isso ao contrário que eu fiz. Não é porque ele falou que eu ia ter um monte de efeito colateral que eu falei... Tudo bem, é ele que está falando, mas quem conduz o meu corpo e a minha vida sou eu. Então não importa o que o médico fala, né? Acho que essa é a realidade que a gente tem que colocar para a nossa vida. Não importa o que o médico, o que ele diz, lógico, é importante saber o diagnóstico, é importante, ele tem todo um papel mega importante, sim, na condução, né? Daquela pessoa, na condução do tratamento. Só que quem potencializa extremamente, né, quem traz o maior benefício para esse tratamento é a pessoa. Se ela ouvir só o que o médico vai falar, ela simplesmente, ela estagna. Sim. Então ela tem que perceber que nesse momento crucial, quem decide é ela, não é o médico. É ela. Então, isso faz toda a diferença no tratamento das pessoas. Legal, o médico falou isso, tá, mas comigo vai ser diferente. E foi. E foi. Né? E vai ser para
todas as pessoas que decidirem dessa forma, não importa qual é o diagnóstico, não importa como vai ser o tratamento. No nosso caso, no meu caso, no seu caso, vai ser da melhor forma possível, porque eu desejo, eu quero que seja, e eu vou conduzir dessa forma. Então não é ele, a questão não é o médico, mas sim a própria pessoa, o próprio paciente. Né? Então Que isso legal. cria uma expectativa, cria uma força dentro de você gigantesca. Gigantesca. Seu corpo trabalha ao seu favor. Seu corpo, todas as células do seu corpo são revigoradas. Revigoradas. É como se elas renascessem novamente para te proteger. Toda a sua imunidade. Né? O corpo começa a falar ao seu favor. É extraordinário, Alê. Quando a pessoa decide vencer a doença, ela vence. Ela vence de verdade. Então, as mulheres têm esse poder, todas as pessoas, né? Têm esse poder. Então, jamais se vitimizem, né, diante de uma realidade dessa. Você faz sua história. Você constrói a sua vida, a sua história, né? Que legal. Nossa, que exemplo, né? E é isso mesmo, não só com uma doença, né, como câncer, mas com tudo. Tudo, Com tudo na nossa né? vida, Assim, tudo. O lugar de vítima não traz benefício nenhum, Pra né? Pra ninguém. nada, assim, né? Então, assim, se você se põe no lugar de vítima, o seu corpo vai te fazer ficar Reagir. num lugar de vítima, Exato. né? Vai potencializar as doenças, As as dores, crenças, as as dores, crenças, né? O negativo toma conta. As crenças limitantes tomam conta. E aí, você caiu num buraco, sem fundo. E você teve algum momento, assim, alguma situação que pessoas tentavam, não é tentar do modo tipo, ai, eu vou ferrar com a Jana, não é isso, mas assim, tipo, ai, ai, como você tá? Ai, mas você não tá sofrendo? Ai, mas não, você teve isso, assim? Você falou que na sua casa não tinha, né, mas Mas fora. as pessoas me ligavam, né? Pensava que eu tava... Eu posso aí te visitar? Desse jeito. Tem algum problema eu te visitar? Você tá bem para receber a gente? Falei, pode vir, a hora que você quiser. Vamos tomar um café, vamos conversar. Numa boa, as pessoas não acreditavam que ia chegar e me ver tão bem daquela forma. Sabe? Então as pessoas já têm aquele paradigma. Nossa, ela tá acabada. Uhum. Ela deve estar muito mal. Ela deve estar péssima, tadinha, deve estar pele e osso, deve estar caída, autoestima lá embaixo. Esse é o normal. Por isso que eu disse, mais uma vez, eu fui na contramão de tudo isso. É porque a pessoa provavelmente se sentiria assim, né? Então ela acha que você também tá se E sentindo. quando assim. chegava em casa e me via daquela forma, Jã, mas você tá ótima. Eu comprei tantos suplementos, sabe? De vitamina, eu nem precisei tomar. Não precisei nem tomar. Você acredita? Nada, nada. Porque eu tinha uma alimentação maravilhosa, só não comia coisas cruas, né? Por conta de bactéria, enfim, né? Sim, sim. Por conta do tratamento. Mas o restante, tive uma vida completamente normal. Só não comi comida japonesa, que eu adoro. Mas E é cru, né? né? O restante, olha, foi muito bom. Foi Você não muito teve bom. nenhum momento assim que você titubeou, que você falou, puta, cara, hoje bateu. Não. E é Que exatamente incrível. isso. Eu não permitia que a minha mente se ocupasse disso. A minha mente estava muito focada em todas as coisas que eu tinha que fazer. Nenhum momento eu pensei, ai, será que eu vou morrer? Ai, será que eu vou acontecer alguma coisa comigo? E meu marido, meu filho. Meu filho, na época, ele tinha 2 anos e meio. Oi, pequenininho de Era um tudo. bebê. Mas ele já falava tudo, né? Ele me via careca, ele dava risada. Mamãe, você tá careca! Vinha e passava a mão na minha careca. A gente tomava banho junto. Olha, foi uma fase mega tranquila. Eu posso dizer para você, não tive medo nenhum dessa doença.
É isso que eu quero passar, Sim. né, para as minhas clientes na hipnoterapia. Não tenham medo, a gente tem que erradicar essa depressão, erradicar essa falta de autoestima, essa ansiedade, esse síndrome do pânico. Porque Porque vem tudo, isso né? Quando a vem pessoa não tudo, tem a vem mente tudo, boa, né? né? Porque se eu conseguir, todas têm o potencial de conseguir, Uhum. porque todas têm esse poder inerente na vida. Tem, é nato, É né? nato É nato, mas é do isso, ser né? humano. O que foi fortalecido e o que não foi fortalecido, né? Na sua infância, e na sua adolescência, né? E muitas vezes o que foi minado, né? Assim, mas é Exato. muito legal, porque provavelmente, né, com tudo que você tá falando aqui, você veio de uma construção de autoestima muito boa e a hora que você teve uma questão, né, assim, mais intensa, né, você olhou para aquilo e falou, não, você vai ficar desse tamaniquinho, O câncer né? ficou. Aliás, eu nem enxerguei. Essa é bem a verdade. Acho que eu nem enxerguei. A minha psicóloga na época não acreditava. Ela pensou que eu ia chegar lá. Eu incentivava ela. Na verdade, eu incentivava ela. Ninguém acreditava. Foi uma fase que eu aprendi muito comigo mesma, né? Só Muito comigo. reforçou o seu potencial, assim, né? Aprendi Tudo muito que comigo mesma. Eu mesma me surpreendi com a minha postura diante daquela realidade, né? Que todo mundo entra em pânico. Até antes de vir para cá, estava vendo uma reportagem que as mulheres, as professoras, têm uma dificuldade muito grande de voltar depois dessa licença, né? Por conta da doença, voltar a dar aula por conta exatamente desses motivos da depressão, da síndrome do pânico, dessa ansiedade que fica, são os efeitos, os efeitos que permanecem, né, na vida da pessoa, as sequelas emocionais e psicológicas da vida da pessoa, da mulher. Então, muitas não conseguem voltar da aula. olha. Ou voltam e ficam na parte administrativa, porque não conseguem encarar a sala de aula novamente. Estava vendo isso. E Então, perpetua a doença, né? Assim, perpetua. a cura médica, né? Se eu puder falar assim, É, ela ocorre, perpetua. mas você vai carregando Carregando. aquela doença para sempre, né? Sempre. Em outros aspectos, E ela assim. fica onde? Aqui. E a chance dela voltar quando tá aí é enorme, né? Muito grande. A chance de recidiva para mulheres que assumem esse papel, esse medo e essa questão emocional extremamente delicada, né? O medo paralisa. A pessoa não consegue avançar. Então, outra coisa que é muito importante a gente também falar, esse acúmulo de emoções que a gente fala bastante na hipnoterapia, esse acúmulo de emoções negativas, né? A mágoa, o ressentimento, essas dores emocionais, né? O trauma, o medo, que exatamente são os quadros principais que a gente trata na hipnoterapia, a gente fica guardando esse lixo emocional dentro da vida. Fica guardando, 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 e isso faz muito mal. E chega um momento que o corpo fala, né? Você acredita que o câncer ele pode surgir a partir dessas emoções mal trabalhadas, né? Assim. Sem dúvida. E eu acho que isso aconteceu comigo. Não Tá. acho, eu tenho certeza que isso aconteceu em vários momentos da minha vida, né? Que eu também senti tudo isso, momentos delicados, né? De muita dor, de muito medo, de trauma, de ressentimentos guardados, de traição, de uma série de coisas, né? Que eu sofri. E isso, num dado momento da nossa vida, revela no nosso corpo em forma de doença, em forma de patologia. Então, isso é muito grave. Por isso, o seu equilíbrio emocional, por isso a sua tratar, né, da sua mente, conduzir a sua mente da melhor forma possível, faz toda a diferença na sua vida, no seu físico, no seu dia a dia, no seu cotidiano, para com as pessoas.
seu ambiente, faz toda a diferença, né? Faz. Porque emoção, óbvio, né, que a gente não vai estar com raiva, a gente não vai sair dar um soco na cara de alguém. Lógico. Mas as emoções estão aí para serem sentidas, né? E toda vez que você reprime, você tá inflamando, intoxicando seu organismo de alguma forma, né? Então é muito importante olhar para isso, né? Muitas vezes, e eu acho que as mulheres têm um pouco mais essa questão do guardar. Muito. Guardar assim, tipo, o homem tem essa questão do engole o choro, né? Tem muito isso, mas eu acho que a mulher, a gente. Acho que mudou, né? Mas assim, se for pegar a minha geração e a sua, né? Ainda era muito. Ai, tem que casar, ter filho, construir uma família, fazer dessa forma, não sei o que, meio robótica. Então, assim, a gente não pode escolher. Assim, era de uma geração que minha mãe, assim. Não tinha escolha, né? A minha mãe era meio fora da lei, né? Pra época, mas assim. Era meio, tipo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode escolher, então, tudo em nome dos filhos. Só que assim, a mulher vai se anulando. Vai se anulando o tempo todo. Cara, quanta coisa você não... Fecha a perna, cruza a perna. Mulher não pode fazer xixi na rua, tem que fazer só... Quantas pessoas têm questão de cistite, candidíase, um monte de coisa, porque não pode. Segura. O homem pode. Assim, não tô falando para as pessoas fazerem xixi na rua, viu, galera? Não é sobre isso. Mas porque a gente já vai preso. Mas é tipo... a mulher é muito reprimida. Foi muito reprimida, né? Tem que fazer assim, ai, é feio, a mulher tem que sentar, tem que falar, tem que servir, tem que... Exato. É exaustivo, né? E agora você pega uma infância, uma adolescência inteira, assim, exatamente. Né? E é muita emoção reprimida mesmo. Muita. A mulher guarda muito, demais. E ela é a maior prejudicada. Então, o índice de câncer nas mulheres é muito maior, né? Do que nos homens. Sim. Muito maior. A mulherada sofre muito mais, porque... E a mulher tem que entregar demais, né? Nossa, a mulher, a gente tem que entregar demais. Você tem que ser uma boa mulher, uma boa mãe. Vem todo mundo... E vem todo mundo em primeiro lugar. E se você se coloca em primeiro lugar, você é estranha. Como você se põe antes do seu filho? Porque eu tenho que estar bem. Se eu tô bem, eu vou ser boa para meu filho. Se eu não tô, eu não vou ser. Sem dúvida. Por isso que eu pensei muito nisso. Porque eu sabia, né? Eu sabia que se eles me vissem ali toda caidona, na cama, no sofá, como uma doente, eu ia contaminar aquele ambiente demais, com muita tristeza, e levá-los a ficar doente também, de uma certa forma, né? Porque o ser humano, ele tem uma percepção gigantesca de tudo. Todo ser humano sente, por mais que você não fale, nós sentimos, né? Então, eu tinha uma grande preocupação. Por isso que eu decidi, né? Eu vou levar força, energia, felicidade, alegria, tranquilidade para minha família e todo mundo que estiver ao meu redor. Então, eu pensei em mim e pensei nas pessoas. Minha família, principalmente, né? Que legal, que potência, né? É incrível, assim, escutar uma história dessa e ver um resultado... tão incrível depois de tantos anos, né? Você tá falando isso depois de muitos anos de tratamento, né? Foi. Assim, o resultado é muito positivo, né? E já passaram-se 7 anos. Então, por isso que eu tenho isso como missão, como propósito, sabe, Ale? De, através da hipnoterapia, poder realmente tratar as mulheres, o emocional delas, né? Para que elas não sofram, para que elas conduzam um tratamento muito leve. Conduzam o tratamento com determinação, com alegria, com certeza da vitória. Não que elas sejam engolidas por um diagnóstico, que elas sejam engolidas pelo tratamento. Muito pelo contrário, que elas se percebam, que elas sejam realmente muito mais fortes do que a doença, sabendo controlar a sua mente. Né? Sabendo conduzir a sua mente conforme a sua decisão, conforme a programação que ela vai criar, né, dentro do subconsciente dela. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Tirar aquela pessoa insegura e vítima dali, né? Aquela programação, e colocar uma nova, uma né? Nova. De força, de potência, de potência mesmo. Eu sou uma super mulher. E eu mereço ser feliz, eu mereço ter saúde. Eu nasci para ter saúde. Eu nasci para ser feliz. E não é a doença que vai me tirar a alegria de viver.
né? Então é com esse sentimento que eu olho para cada mulher, né? Para cada companheira, para cada amiga, né? Que busca o meu tratamento, o tratamento da hipnoterapia, sabe? Meu olhar é dessa forma, Que legal. entregar o meu melhor realmente para elas, né? Você tem o conhecimento, você tem a experiência, e a ferramenta para ajudar essas mulheres a passarem por isso de uma forma leve. Leve. Para elas, né? E não é só para elas, é para a família, para o todo, né? Para todo mundo. E através disso você começa a mudar um conceito total, né? Exato. Tipo, de uma doença imagina se várias famílias, várias transformações, várias pessoas, você começa a mudar o conceito, né? Tira o peso, né? Tira o peso. Já virou estigma, já virou sabe, um rótulo já. Você é vítima, você é doente. Né? Tem câncer, você tá numa sentença de morte. É porque começa no diagnóstico do médico. O médico já fala, alguns, né? Não estou generalizando, médicos não me matem. Mas os médicos já falam isso, né? Assim, você já sai, você tem X tempo de vida, vai ser. É porque assim, eu entendo o papel deles, que eles querem falar tudo de pior que pode acontecer para você se preparar, mas de repente essa sugestão entra de uma forma tão pesada. A forma como ela é dita, né? Como ela é transmitida. O mundo cai, o chão se abre e a pessoa se entrega. Então, já criou uma programação na mente daquela mulher que ela vai ser uma doente e ela tem X tempo de vida. Por quê? Porque o médico disse. Então, o médico tá acima, né? O médico tá aqui. E é justamente ao contrário. Você tem que estar aqui. Aqui, sim. A nossa energia tem que estar aqui. Porque da sua mente, do seu corpo, só você sabe, né? Só nós sabemos. Não é o médico que está aqui sentindo. Ele está ali, tratando, prescrevendo, enfim, né? Mas quem está sentindo e quem tem o poder sou eu. Somos nós. Que incrível. Isso que é incrível. É o empoderamento feminino mesmo, é você perceber que você tem uma mente poderosa. Que você pode tudo na sua vida. Pode transformar a pior doença numa vida saudável. Uma vida leve. Com certeza. De muita alegria. Só depende só depende de você ir lá e fazer e acreditar. E até esse fim de semana, eu até postei no Insta, que saiu na Isto É, né? Que a hipnoterapia tá, graças a Deus, e a todo o movimento que é feito, né? Tá sendo aceita dentro dos hospitais para tratamento. Tá cada vez criando um corpo maior e sendo aceita como uma ferramenta de ajuda mesmo, né? De resgate, ajuda. De força. Então, eu acho que a gente a gente brinca, né? Que a gente ainda engatinha, né? Porque ainda não é uma terapia 100% acolhida, mas é de uma potência enorme, né? Porque todo mundo que se trata, eu falo, um caminho sem volta, né? Exatamente. Todo mundo que faz o tratamento, que se entrega, que quer fazer, que quer melhorar, sabe que hoje a hipnoterapia é a melhor ferramenta que tem, né? Principalmente para quando você tá numa situação dessa, né? Sim, sem dúvida. É muito incrível. Dúvida. Ô, Jana, e o que você gostaria de deixar uma mensagem assim? O que você gostaria de falar para essas mulheres que estão passando por isso? Que conselho você dá? Eu gostaria que cada mulher reconhecesse essa força que existe dentro de vocês, de nós, que nós temos um potencial incrível, que é no momento mais difícil, no momento mais delicado, quando a gente recebe um diagnóstico desse, que a gente tem o poder de manifestar a grande força que existe na nossa vida. O nosso desejo de vencer tem que ser muito mais forte que a doença. Não é um diagnóstico, não é uma limitação de tempo de vida que vai conduzir a nossa vida de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É nesse momento que vai nascer uma nova pessoa, uma nova mulher, capaz de conduzir a sua vida para a vitória, capaz de conduzir a sua vida para o melhor e provar para ela mesma: eu tenho esse poder, eu tenho essa força e eu posso tudo.
A doença não vai fazer parte da minha vida. Eu sou essa força. Eu posso realmente vencer em qualquer área da minha vida. Então é isso. Jamais desistam, jamais recuem. Não façam da doença, né, ou de qualquer outro problema da vida de vocês, não sejam refém. Vamos ser protagonista da nossa história, da nossa vida. É isso, Ale. Ah, adorei! Que mensagem linda, Jana. Que legal, muito bom. E então, deixa aqui para todo mundo onde as mulheres te encontram, seu contato, rede social, onde que você atende. Então, meu consultório é no Tatuapé, né? É bem próximo do Shopping Boulevard Tatuapé. Meu Insta é Janaína_Miwa, MIWA. E tô, assim, à disposição de todas as mulheres, de todas as pessoas, né, que precisarem, né, desse trabalho maravilhoso, dessa ferramenta linda que é a hipnoterapia. Tô lá para acolhê-los com maior amor, com maior carinho, e a gente vencer de verdade, né? A gente poder se tornar referência em tudo que a gente for viver na nossa vida. Que as pessoas enxerguem em nós essa força, enxerguem esse grande farol que vai iluminar a vida de todos ao redor. A gente, todas nós, temos esse potencial, pode ter certeza. Ai, que linda! É isso aí, basta acreditar. Basta acreditar, exatamente. É Muito isso legal. aí. Então, galera, sigam a Jana lá no Instagram. Confio de olhos fechados. Não sofram sozinhas. Não se permitam ficar nesse lugar de vítima. É um momento de reação, de agir e de se unir e usar as melhores ferramentas que o mundo hoje entrega para poder passar pelas dificuldades e pelas adversidades da vida de uma forma extraordinária. Isso Obrigada. mesmo. Até mais. Obrigada, gente. Até mais.